Pós-pandemia, o futuro incerto. Enquanto isso, nos bastidores do universo. Você planeja passar um tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daquele de tirar o chão, que fará você jogar fora todos seus atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Você está muito satisfeita com a vida que tem, e se acabar seus dias desse mesmo jeito, ficará mais do que agradecida. Porém, publicará no Facebook uma foto incrível que tirou de um menino de rua, e essa postagem despretensiosa vai lhe abrir as portas para uma nova carreira que você nem suspeitava ser possível iniciar. Você treina para a maratona mais desafiadora da sua vida, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira surpresa será essa: o inferno da frustração. A segunda, durante a passagem pelo inferno, fará amigos que lhe ofertarão uma nova perspectiva de vida, aquela que você não imaginava que existia e que também o desafiará, só que de forma mais passiva. Você não tinha certeza se queria filhos, mas todos em volta perguntavam: se não tiver, quem vai cuidar de você na velhice? Caiu nessa esparrela e hoje tem 2 filhos amados. Um é pesquisador na Antártica e a outra é dançarina em Moscou. Ambos muito presentes pelo Skype, sem intenção de voltar. Você sai toda bonita e cheirosa para encontrar seu namorado na casa dele, acreditando que será mais um encontro como os outros. Mas no meio do caminho, num sinal fechado, é assaltada por um brucutu armado que leva o carro e a confiança em noites que eram para ser apenas românticas. Você sai toda bonita e cheirosa para encontrar seu namorado na casa dele, acreditando que será mais um encontro como os outros, e ao chegar se depara com um homem inspirado. Ele sugere que você não saia mais de lá, que fique morando com ele. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca te prometeu nada. Você é que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada para dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos na sua festa, mas tampouco imaginou que justo seu grande amor não iria. Achou que estava bela demais, não arrasou corações. Quando o céu sem maquiagem e com uma camiseta puída chamou a atenção. E assim seguem os dias à prova de planejamento e contrariando nossas vontades. Pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora e não nos comunica, tornando surpreendente a nossa vida. Com o texto da escritora, aforista e poetista brasileira Marta Medeiros, iniciamos nossa apresentação. Iremos abordar um futuro incerto, um pós-pandemia do qual não sabemos quando irá chegar, mas mesmo antes de ter uma prévia de quando será essa chegada, já podemos observar grandes impactos e reflexões para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Nesse futuro incerto, uma das coisas que podemos questionar sobre se irá chegar ou se talvez já tenhamos sendo implantado na nossa sociedade é uma linguagem universal. Será que poderíamos ter um vocabulário uno que poderia abranger todas as áreas do saber, que serviria como uma ponte para unificar o globo com desinformações, comunicação, de forma que todas as culturas, todas as histórias, todo o trajeto de formação até aqui pudesse ser conectado de uma forma que transpuséssemos informações entre nós de uma maneira mais rápida e facilitada? Viagem histórica de linguagem. Há de ter existido uma língua-mãe, criada por um grupo de Homo sapiens nos primórdios do desenvolvimento das primeiras sociedades organizadas na África. Teve-se nesse momento, talvez, uma espécie de linguagem universal, por um curto período de tempo que cabia aos precursores das sociedades atuais. Com o tempo e as migrações dentro da própria África e migrações para outros continentes no momento posterior, acabou que os seres humanos se dividiram das mais diversas formas pelas mais diversas regiões, o que fez com quase que naturalmente as culturas fossem desenvolvendo e, diante da região em que estavam, diferenças surgiram quase que naturalmente. Uma questão de isolamento geográfico, por assim dizer, acabando que as línguas se diferenciassem.
o que leva alguns linguísticos a acreditarem que a língua em si é um fator tanto cultural quanto biológico. Tanto é que quando você nasce em uma região e aprende aquela língua, você cria fatores quase que do seu próprio corpo que fazem você se expressar da maneira que aquela língua te ensinou a se expressar, da forma que ela te permite se expressar. E também, como a gente pode observar, às vezes nós temos dificuldade para falar outro idioma e isso faz com que a gente tenha um sotaque de brasileiro falando inglês, por exemplo. O que mostra que é sim um fator biológico e também cultural, como foi a nossa sociedade em específico que desenvolveu esse tipo de linguística. E, bem, toda essa diversificação foi o que levou aquela língua una inicial de algum grupo de Homo sapiens que desenvolveu ela se transformar nos mais de 7.000 línguas vivas, ou seja, aquelas que ainda estão em uso, que temos no mundo atual. E que fez com que aquela língua antepassada, por assim dizer, universal, fosse basicamente extinta e que não tenhamos muito registro de como ela realmente funcionava. Passando para a atualidade. Com a multipluralidade de línguas na Terra, o motivo mais evidente para a criação de uma língua universal seria a grande utilidade e sua facilitação em relação à comunicação de diversos povos. Entretanto, não basta uma vontade para implementar uma nova língua, pois sua criação e principalmente propagação não se mostra algo tão fácil de se realizar. Em 1887, Ludwig habitante da atual Polônia, região que naquele período pertencia ao Império Russo, desenvolveu uma língua única e que visava a universalidade. Sua inspiração vinha da área em que vivia. Por ser um território conquistado de um vasto império, podia-se observar diversas diferenças linguísticas que dificultavam a comunicação, fazendo com que Ludwig buscasse criar uma forma mais simples e rápida de se comunicar com todos que ali habitavam. Mediante inúmeros obstáculos, o Esperanto ganhou o reconhecimento da ONU por sua importância para a educação, mas ainda assim não conseguiu abranger seu objetivo a nível mundial, uma vez que seu alcance é, segundo estimativas, de cerca de 2 milhões de esperantistas em 100 países aproximadamente. Diante dos fatos que apresentamos, é possível perceber que uma ideia que seria, na teoria, de grande utilidade e que criaria uma facilidade a nível global de comunicação, acaba encontrando alguns obstáculos no seu momento de implementação. Visando o mundo globalizado em que vivemos, a gente já tem diversos recursos que podem ser utilizados para facilitar a comunicação entre idiomas. A gente tem o Google Tradutor, tem outras ferramentas de tradução online, aplicativos, até mesmo aparelhos. A gente tem profissionais da área que conseguem fazer essas relações internacionais. É possível contratar um guia que serve para te acompanhar em viagens, que pode fazer a tradução e realizar a comunicação entre você e uma pessoa nativa do país. Além de outras coisas, como os cursos de inglês que encontramos das mais diversas qualidades, principalmente aqui no Brasil, dos mais diversos tempos de duração, e não só o inglês, como o francês, alemão, espanhol e diversas outras línguas, que até online, por aplicativos, você consegue encontrar cursos gratuitos e que são de qualidade. Então acaba que muitas pessoas talvez achem que não haja necessidade de implementar uma língua dessas e não favoreçam que essa se propague. Então a gente entra em alguns aspectos negativos da implementação ou até considerados dificuldades para essa implementação. Primeiramente, a gente tem que uma linguagem universal possivelmente faria com que as pessoas aos poucos se esquecessem do seu idioma original. O que para a humanidade, para as culturas, para a história, não é algo tão interessante de se observar. São anos de desenvolvimento de cada idioma, com alterações que ocorreram durante todo esse tempo, com características únicas, como sotaques, como gírias, palavras específicas, coisas que fazem sentido em uma língua, expressões. São muitos fatores que
para serem esquecidos ou abandonados por uma sociedade são difíceis e, caso ocorram, é um pouco lamentável de se observar essa perda cultural. A língua é viva, é um fator mutável, que se dá com o tempo, evolui em conjunto com a sociedade que a abriga e dificilmente pode ser imposta ou forçada. Prova dessa vivacidade, dessa mutabilidade da língua é o próprio português do Brasil, que deriva do português de Portugal, que são os nossos colonizadores. Por isso, eles implantaram, buscaram trazer a língua deles para cá, e nós desenvolvemos uma quase que diferente, que a gente consegue encontrar, às vezes, jogos, filmes que diferenciam o português que eles colocam como o de Portugal e o do Brasil. E o português de Portugal deriva do latim em junção de outros dialetos que formam as línguas latinas. E o latim e esses dialetos advêm de outras línguas, outras formas de se falar, outros códigos que vêm de povos ancestrais, precursores de toda a humanidade. E assim vai até voltarmos toda uma árvore genealógica das línguas, por assim dizer. Essa linha evolutiva linguística é bem complexa e talvez por isso seja difícil a gente aplicar uma língua universal de uma forma natural. É difícil. Ela provavelmente não partiria da evolução de todas as línguas, com os povos em si conversando entre si, criando algo comum entre eles. Seria um projeto de algum filósofo, cientista, sociólogo, que criaria um modelo e provavelmente teria que ser seguido, o que é difícil de ser implantado, já que não é forçando ou ordenando que uma língua se desenvolve. E por isso a gente precisaria de um método fluido e natural, que é bem mais difícil de se desenvolver. Após toda a reflexão proposta nesse videocast, convém lembrar que, anteriormente, houve a intenção de se referir à língua universal como algo próximo de línguas como português e inglês, ou seja, algo mais próximo de um idioma que pudesse ser aplicado a nível mundial. Entretanto, pode-se analisar esse conceito por outra visão. Partindo desse outro ponto de vista, podemos falar da música, um elemento cultural que existe desde as mais antigas civilizações humanas, e que é, como disse Henry Wadsworth Longfellow há cerca de 200 anos, a linguagem universal da humanidade. Isso se deve a, independente de em que local e de que população a música está sendo feita, ela é uma manifestação universal, global. Todos os povos produzem música, todos os povos têm seu tipo de música favorito, seu modo de fazer música, mas mesmo assim todas elas possuem uma raiz comum. Esse fato foi analisado por um estudo da Universidade de Harvard, denominado The Natural History of Song, que pode ser encontrado no site deles, que tem os dados de mesmo nome, e nele você consegue observar pelas análises e pelos estudos e dados que eles colocam lá, que mesmo com diferentes pressupostos técnicos, literários, mecânicos ou interpretativos, os investigadores conseguiram perceber uma base comum na música. Eles conseguiram ver formas com que ela se desenvolve, os sons em si mesmo possuem, mesmo que de forma distante, uma proximidade, partem de uma base comum. E tudo isso se deve a, segundo Manvir Singh, que é um dos cientistas dessa pesquisa, a como a cultura humana se forma e com que intuito fazemos a música. Ela vem de uma égide psicológica, de uma base que todos temos, de uma forma ou outra, em níveis diferentes, mas todos os povos têm, que são a nossa psicologia, nossa mente, nossos sentimentos, os comportamentos de cada sociedade, a vontade de cuidar, a necessidade de curar, aquela vontade, por mais que diferente em diversas regiões, de dançar, de amar, lutar e de todos esses sentimentos que englobam o que é ser humano. Tudo advém disso, e como a música advém disso,
ela tem uma base comum, é algo inerente ao ser humano. Aquilo sempre está lá e sempre vai estar e vai ser o motivo da gente fazer a música. Seja para nos alegrar, para fazer sentir aquele sentimento, para nos identificarmos com uma tristeza. Então, é uma linguagem universal. Você pode ouvir uma música em inglês, em russo, em espanhol. Se aquilo está dizendo o que você está sentindo, você vai sentir aquilo. A energia da música conecta com o ser humano pela mensagem que ela passa, seja em seu ritmo, seja em sua letra. Ademais, na contemporaneidade, tem-se mais um fator que pode se considerar como linguagem universal, sem nos referir a um conceito tangente ao idioma. Com a evolução da tecnologia, vieram novos horizontes, com novas oportunidades de se receber e compreender informações. Computadores, sistemas de processamento e a internet criaram uma série de novas formas de unificar dados em símbolos e caracteres simples, diante de quantidade de informações que armazenam. Pierre Levy, filósofo, sociólogo e pesquisador da ciência da computação, conhecido por seu conhecimento em cybercultura, inteligência artificial e inteligência coletiva, em face dos seus fundamentos propôs uma evolução na forma com que a informação flui na internet. Busca criar um sistema de regras e organização que servirão de base para uma linguagem universal, que possui a capacidade de compreender as ideias expressas em qualquer idioma e que, ao mesmo tempo, pode ser processada por computadores. Ou seja, seria uma rede de linguagem universal computacional, utilizando os recursos que criamos nas últimas décadas que avançaram o nosso senso e limite de tecnologia, como a internet, por exemplo, e todas as redes de comunicação, base de dados e afins tecnológicos. Em virtude dos fatos mencionados, percebe-se que é de extrema importância discutir sobre a linguagem universal, suas transformações e como ela interfere em nossas relações. Através dela, sintetizamos melhor a nossa relação com o mundo e permite-nos, com a constante evolução da tecnologia, expandir nossos horizontes e criar novas oportunidades de se receber e compreender informações. O propósito da criação de uma linguagem universal é principalmente para remediar um possível equívoco na comunicação. Logo, a linguagem universal superaria as dificuldades em relação ao compartilhamento de ideias, a fim de compartilhar diretamente com as pessoas e o mundo. A linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem.